Volume 1. Capítulo 7. Dólar. Cara, você matou todos esses louva-a-Deus velozes. Sushielkiel não viu mais ninguém, exceto pelo cara de armadura de ouro. Os louva-a-Deus velozes ainda estavam sangrando, então eles morreram há pouco tempo. Sushielkiel não conseguia acreditar que alguém conseguiria matar tantos louva-a-Deus velozes, em tão pouco tempo. Embora os louva-a-Deus velozes fossem apenas uma criatura primitiva, considerando a agudeza de suas pernas dianteiras e velocidade, até mesmo aqueles que tinham se maximizado com os pontos de gene primitivo, não se atreveriam a provocá-los. Afinal, haviam muitos pontos fracos no corpo humano e ninguém queria arriscar a vida ou ficar gravemente ferido por um corte de louva-a-Deus. Havia pelo menos 3 dúzias de louva-a-Deus velozes mortos no chão. Até mesmo Qin Xuan precisaria de ajuda para conseguir isso. Sushielkiel não acreditava que alguém pudesse ter feito isso sozinho. Quer algum $1000 levos por cada. Hansen estava meramente considerando o que fazer com os louva-a-Deus. Ele matou em série e se esqueceu do fato de que não tinha chance de ele comer todos os louva-a-Deus. E mesmo que pudesse comer todos, apenas os primeiros podiam dar pontos de gene. 1000 por cada? Você tem certeza? Sushielkiel olhou para ele com surpresa. Embora muitas pessoas pudessem caçar criaturas primitivas, elas eram escassas, especialmente aquelas que a maioria das pessoas nunca tinham comido, como o louva-a-Deus veloz. Afinal, a energia das pessoas era limitada e tinha um limite para quantos pontos de gene a carne do mesmo tipo de criatura poderia oferecer. Apenas ao comer a carne de uma variedade de criaturas, que poderia acumular pontos de gene. Aqueles, que eram relativamente ricos, estariam dispostos a pagar pelas criaturas, que eles não tinham comido ainda, a fim de poder maximizar rapidamente os pontos de gene primitivo. Portanto, as criaturas primitivas, que eram fáceis de matar, podiam ser vendidas por 100 cada, enquanto aquelas que eram difíceis de caçar, como os louva-a-Deus velozes, podiam ser vendidas por 2 ou 3 mil cada e ainda não teria estoque. Sushielkiel calculou e descobriu que ele poderia dobrar ou triplicar o preço, se ele pudesse transportar esses corpos de louva-a-Deus de volta. Sim, $1000 levos cada, Hansen assentiu. Não era que Hansen não sabia o quanto valia os louva-a-Deus. Sem um carro ou outras ferramentas, simplesmente não tinha como ele conseguir mover todos esses corpos de volta por conta própria. E se ele partir agora, os corpos podem ser roubados quando ele voltar. Além disso, Hansen não queria perder seu tempo e energia nisso. Ele tinha coisas mais importantes para fazer, e poderia tirar uma certa perda dos lucros, como os atacadistas, ele tinha que deixar algum lucro para o varejista. Claro, eu vou levar todos. Tem quantos? Sushielkiel estava disposto. Os louva-a-Deus velozes podiam fazer com que ele ganhasse mais do que dinheiro. Criaturas primitivas como os louva-a-Deus velozes, que as pessoas comuns não podiam ter facilmente, resultariam em grandes ofertas. Ninguém podia recusar uma oferta tão agradável, desde que não tivessem maximizado os pontos de gene primitivo. Um total de 43. Vou te dar um desconto e cobrar apenas 40 mil. Hansen estava apenas falando casualmente e não esperava que esse cara com aparência comum fosse tão rico a ponto de comprar todos. Sushielkiel pegou a carteira e pegou 10 notas de $10.000. Cara, eu te darei 50 mil por esses louva-a-Deus. Os outros 50 mil são um adiantamento para qualquer coisa boa que você possa ter no futuro. Eu sempre vou te dar um bom preço e pagarei ainda mais por carne de criatura mutante. 100 mil eram uma pequena quantia para Sushielkiel. Custaria tanto para ele quanto gastar num jantar elegante. Essa pessoa era tão durona, que ele matou todos esses louva-a-Deus sozinho, então era altamente provável que pudesse caçar criaturas mutantes também. Se fosse possível comprar carne de criatura mutante dele, algumas centenas de milhões não eram nada. Não imaginei que você fosse rico. Hansen pegou o dinheiro e disse sem rodeios, olhando com um pouco de surpresa para Sushielkiel. Com toda a honestidade, o dinheiro é tudo o que eu tenho. Se você tiver a carne de criatura mutante, entre em contato.
O preço não será um problema, Sushielkiel se gabou, com medo de perder essa grande oportunidade. Ótimo! Qual o seu nome e endereço? Eu te encontrarei se eu tiver algo. Hensen apreciou a generosidade de Xiaoqiao e pensou que ele poderia ser um comprador ideal para a criatura mutante que ele planejasse produzir usando o cristal preto. Afinal de contas, o cristal preto tinha que permanecer em segredo. Vender a criatura para uma pessoa era muito melhor do que vender no mercado na frente de todos. E ele nem precisava se preocupar com o preço, desde que Xiaoqiao era incrivelmente rico. Mano, meu nome é Sushielkiel, e esse é o meu nome real. O número do meu quarto no abrigo blindado de aço é 1046. E você, qual é o seu nome e onde mora? Sushielkiel perguntou. Dólar. Isso é a única coisa que me interessa. Prepare um pouco de dinheiro e irei para o quarto 1046, assim que eu tiver algo. Hensen colocou o dinheiro no bolso, acenou-se despedindo para Xiaoqiao e saiu do Vale Zéfiro. Ao ter passado pela morte do seu pai, Hensen não queria ter muito câmbio com os outros. Ele só queria cuidar de sua mãe e irmã e fazer o que queria. Outras pessoas ou coisas realmente não o afetam. Vou te esperar. Você deve vir. Lembre-se que, o preço definitivamente não é um problema, Sushielkiel gritou para as costas de Hensen, enquanto acenava a mão. Depois que Hensen saiu, Sushielkiel não pôde deixar de exclamar: como eu levarei isso tudo de volta? Sushielkiel pensou por um tempo e decidiu levar algumas de volta em uma bolsa, e pedir a alguns amigos para ajudar a carregar o resto. Felizmente, quase não tinha humanos no Vale Zéfiro. Quando Sushielkiel voltou com os amigos, todos os corpos ainda estavam lá. Xiaoqiao, é verdade que o dólar matou todos esses louva-a-Deus velozes? Os amigos de Sushielkiao olharam com olhos arregalados para a pilha de corpos de louva-a-Deus. Claro. Embora eu não o visse caçando, não tinha mais ninguém no Vale Zéfiro na hora e os louva-a-Deus tinham acabado de morrer. Quem mais poderia ser? Sushielkiao disse. Eu acho que deve ter sido um grupo de pessoas que matou esses louva-a-Deus velozes, e os outros devem ter deixado ele para lidar com os corpos. Eu não acredito que uma pessoa poderia matar tantos louva-a-Deus. Ele devia estar se gabando. Ele definitivamente estava se gabando. Nenhum dos amigos de Sushielkiao acreditou que Hensen matou sozinho todos esses louva-a-Deus velozes. Volume 1. Capítulo 8. Alma de besta primitiva. Hensen não voltou para o abrigo blindado de aço depois de sair do Vale Zéfiro. Em um instante, ele matou todos os louva-a-Deus velozes em um frenesi para que não sobrasse nenhum. Bem, eu vou apenas caçar uma besta de dentes de cobre. Há várias delas perto do abrigo blindado de aço e tem uma grande chance de aparecer uma besta de dentes de cobre mutante, então não parece muito suspeito se eu fosse produzir um mutante usando o cristal. Hensen encontrou um habitat de bestas de dentes de cobre e queria pegar uma que estava sozinha. Apenas conseguindo encontrar um pequeno grupo de bestas de dentes de cobre, Hensen seguiu em frente e matou todas, aproveitando-se da sua armadura resistente. Besta de dentes de cobre, criatura primitiva foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne da besta de dentes de cobre para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Besta de dentes de cobre, criatura primitiva foi morta. Alma de besta primitiva da besta de dentes de cobre foi obtida. Coma a carne da besta de dentes de cobre para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Os olhos de Hensen se arregalaram com surpresa. Os 43 louva-a-Deus velozes e milhares de criaturas comuns, que ele matou, não renderam nem uma simples alma de besta. Agora, ele tinha matado apenas 2 bestas de dentes de cobre e ganhou uma alma de besta. Para obter uma alma de besta é necessário pura sorte. Hensen ficou cheio de alegria. Embora fosse comum, a besta de alma da besta de dentes de cobre era muito boa de ter. A besta de dentes de cobre era uma das mais fracas entre todas as criaturas primitivas, mas sua alma de besta era popular. Hensen invocou a nova alma de besta e uma sombra como porco-espinho com dentes de bronze se transformou em uma lança crescente de bronze em sua mão.
A lança crescente tinha um brilho bronzeado e uma aparência ameaçadora com a ponta da lança em forma de lua crescente. Tipo de alma de besta primitiva da besta de dentes de cobre. Arma. Rensei experimentou a lança por um tempo, parecendo bastante feroz. Ele aprendeu habilidades básicas de lança na escola. Rensei estava interessado em todos os tipos de armas, então ele aprendeu bem. Rensei guardou sua lança antes de agarrar a besta de dente de cobre viva e voltar. Em seu caminho de volta, ele encontrou um lugar vazio para remover sua armadura. Ao olhar para si novamente, Rensei voltou para o abrigo blindado de aço, carregando a besta de dentes de cobre nocauteada e amarrada em seu ombro. No portão do abrigo, uma gangue, com cerca de uma dúzia de pessoas, estava marchando, todos montando em diferentes montarias de alma de besta altas e diferentes, comandados por um homem usando armadura de aço e carregando uma espada vermelha sangue nas costas. O homem estava montando uma montaria de alma de besta como Triceratops, parecendo poderoso e majestoso, atraindo olhares invejosos de todos os lados. No abrigo blindado de aço, existem 3 pessoas destacadas que visavam completar a evolução ao maximizar com pontos de gene de linhagem sagrada. Esse homem, filho do céu, era um deles. Rensei não conhecia seu verdadeiro nome e identidade, mas ele definitivamente era um rei no abrigo blindado de aço. Ao carregar a besta de dente de cobre, Rensei se afastou para deixar a gangue passar. No entanto, o Filho do Céu parou o seu monte ao passar por ele. Estalo. Filho do Céu olhou para Rensei e o chicoteou no ombro com um chicote de couro. A besta de dentes de cobre caiu no chão, e as roupas de Rensei foram rasgadas. Uma ferida começou a inchar no seu ombro e costas. Quem teve a coragem de te vender essa criatura primitiva? Filho do Céu perguntou com um tom frio, olhando para ele com condescendência. No abrigo blindado de aço, todos sabiam que o Filho do Céu estava cortejando Qin Xuan. O esquisito do Ku, que apunhala o Qin Xuan na parte traseira, se tornou naturalmente seu inimigo. Ele também era uma das razões do porquê Rensei ter sofrido. Ao saber que Qin Xuan foi apunhalada, o Filho do Céu não só espancou Rensei, como também avisou todos que, quem se atrever a fazer negócios com Rensei, seria seu inimigo pelo resto da vida. Eu cacei sozinho. Rensei olhou para trás com frieza, com o punho apertado, mas parado de pé. Não só o Filho do Céu ganhou um monte de pontos de gene, como também ele tinha coletado muitas almas de bestas. Como ele tinha a ajuda de sua gangue, Rensei não seria capaz de tocar o cara mesmo com seu melhor esforço. Até mesmo com sua armadura de linhagem sagrada, ele seria espancado até a morte antes de se aproximar do Filho do Céu. O santuário de Deus era diferente da aliança por não ter nenhuma lei. O poder era tudo. Rensei só morreria em vão. Além disso, dizia-se que o Filho do Céu vinha de origem proeminente da aliança. Mesmo se Rensei fosse morto por ele na aliança, talvez o Filho do Céu não fosse sujeito às sanções legais. Rensei não tinha medo da morte. Mas se ele morresse, como ficaria sua mãe e irmã? Se eu descobrir que alguém se atreve a vender para você, eu me certificarei de que ambos tenham uma morte dolorosa. Filho do Céu olhou em volta e se distanciou. Esquisito do Ku, não se meta em problemas. Ou então, não me importo em te ensinar outra lição. Lu Tianyang sorriu para Rensei, antes de seguir a gangue no GNU preto. Lu Tianyang, um velho conhecido de confiança na aliança do Filho do Céu, era um dos que ele enviou para espancar Rensei. Rensei viu o grupo sair com fogo queimando nos olhos. Ele pegou silenciosamente a besta de dentes de cobre e caminhou em direção ao abrigo blindado de aço, com todos observando com escárnio. Mais forte, eu preciso ficar mais forte. Com uma raiva ardente no peito, Rensei sabia que ele era muito fraco para lutar contra a gangue sozinho. O cristal preto, no entanto, era a sua maior oportunidade. Filho do Céu, apenas se livre dele de uma vez, Lu Tianyang disse friamente. Filho do Céu sorriu e disse, Qin Xuan é uma mulher teimosa. Ela não gosta de pessoas intervindo em seus negócios. Como ela não matou Rensei, ela pode ficar chateada se eu matar.
Que mulher imprudente! Outro homem de confiança do Filho do Céu, espada inigualável, disse: é uma honra para ela que você, irmão, a corteje, enquanto ela simplesmente banca uma de superior. Se não fosse por você, eu já a teria matado. Não esculache Qin Xuan. Ela é uma pessoa importante tanto no santuário de Deus quanto na aliança. Se ela for minha, será uma grande vantagem para mim, Filho do Céu disse de forma sombria. Fim da discussão. Nós precisamos chegar à encosta do pôr do sol antes da gangue do cara do punho. Essa criatura de linhagem sagrada deve ser nossa. Volume 1. Capítulo 9. Criatura de linhagem sagrada. Hensen retornou ao seu quarto, amarrou a besta de dentes de cobre em uma gaiola e colocou o cristal preto na frente dele. A besta engoliu vorazmente o cristal preto. Depois de um dia inteiro, Hensen notou algumas mudanças na besta de dentes de cobre. Seu pelo era preto-cinza como um javali silvestre, e seus dentes eram de bronze. Agora, sua pele também começou a mostrar um pouco de brilho bronzeado e os dentes ficaram ainda mais brilhantes. No entanto, essa não era uma verdadeira besta de dentes de cobre mutante, que deveria parecer como uma estátua de bronze. Embora ela tenha mostrado um pouco do brilho bronzeado, ainda era muito diferente de uma besta mutante. Parece que a evolução de uma criatura primitiva para uma criatura mutante é um processo mais complexo do que do comum ao primitivo, por isso requer mais tempo do que um dia, Hensen pensou. Após mais de 2 dias, sua cor bronzeada reforçou, mas a besta de dentes de cobre ainda não parecia que evoluiria em breve. Hensen teve que deixar a besta evoluir ao seu próprio ritmo, e matar algumas criaturas primitivas por dinheiro. Além disso, ele também pode usar alguns pontos de gene primitivo. Mesmo que alguém não opte por usar os pontos de gene primitivo para completar a evolução, quanto mais pontos de gene primitivo se tinha, mais forte o corpo ficaria. E o mesmo acontecia com os pontos de gene comum e mutante. Se alguém pudesse maximizar os pontos de gene comum, primitivo e mutante, as condições físicas ficariam além do nível médio, mesmo sem evolução. Com o cristal preto, não seria difícil para Hensen maximizar todos os 4 tipos de pontos de gene. No momento, ele queria maximizar os outros 3, antes de se concentrar nos pontos de gene sagrado. Hensen saiu do seu quarto e entrou no abrigo, sentindo algo diferente. Hoje, as ruas pareciam estarem menos lotadas do que o habitual. O que está acontecendo? Hensen percorreu a praça e encontrou menos tendas do que o habitual também. As pessoas estavam sussurrando algo. Hensen ouviu por um momento e começou a descobrir o que aconteceu. Há alguns dias, alguém tinha visto uma nova criatura de linhagem sagrada perto da encosta do pôr do sol. De alguma forma, as 3 gangues no abrigo blindado de aço descobriram sobre isso e se reuniram na encosta, mas o resultado foi espantoso. A criatura de linhagem sagrada não foi restringida, enquanto muitos homens foram mortos. Hoje, Qin Xuan, Filho do Céu e o cara do punho chegaram a um acordo para caçar juntos a criatura de linhagem sagrada. Eles também recrutaram muitos lobos solitários e grupos menores, formando a maior campanha do abrigo blindado de aços nos últimos anos. As 3 gangues estavam determinadas a matar essa criatura. Subitamente, Hensen teve uma ideia, em seguida, ele se virou e saiu da cidade. Quando não tinha ninguém ao redor, ele invocou a alma de besta do besouro preto e se cobriu com a armadura. Depois de correr por 2 horas, ele chegou a uma colina de pedra a oeste da encosta do pôr do sol. Ao ter finalmente subido ao topo da colina, Hensen deu uma olhada na direção da encosta do pôr do sol. Entre milhares de pessoas lutando e gritando, tinha um monstro com a cabeça de uma vaca, a parte superior do corpo de um humano e a parte de baixa de um cavalo. Estava segurando um machado dourado com 2 gumes e atravessando a multidão. Ninguém conseguia suportar o golpe feroz de seu machado. Hensen viu o monstro balançar o machado em direção ao Filho do Céu, que até mesmo tinha sua espada de vermelho sangue. Filho do Céu não se atreveu a bloquear o machado. Ele pisou na sua montaria e saltou de volta a alguns metros. Rugido.
O machado com 2 gumes do monstro atingiu a montaria de alma de besta como Triceratops e dividiu ao meio. Isso destruiu o coração do Filho do Céu. Uma montaria de alma de besta mutante era muito rara, com o mesmo valor de uma pequena nave espacial interestelar. Como essa criatura de linhagem sagrada é tão forte, Hensen ficou chocado. A criatura de linhagem sagrada avançou e matou milhares de pessoas em um instante, e ninguém conseguiu contra-atacar. Até mesmo pessoas tão fortes como Qin Xuan, Filho do Céu e Cara do Punho não se atreviam a se envolver em um ataque frontal. Atingidos por todos os tipos de flecha de metal e flechas de alma de besta, o monstro ainda nem sequer levou um arranhão. Quando ele balançava o machado, ninguém poderia chegar perto. Uma criatura tão poderosa correspondia à impressão de Hensen de uma criatura de linhagem sagrada. O besouro preto de linhagem sagrada, que ele matou, era muito fraco em comparação a esse monstro. O besouro preto de linhagem sagrada era só um pouco mais forte do que um besouro preto comum, e nem dava a impressão de uma criatura de linhagem sagrada. As pessoas esperavam prender a criatura de linhagem sagrada em uma armadilha, mas, agora, um amortecedor basilar foi perdido quando a montaria do Filho do Céu foi morta. A criatura de linhagem sagrada estava avançando loucamente, agitando o machado dourado com 2 gumes e deixando gritos, sangue e membros para trás. Levou apenas alguns momentos para sair do cerco da montanha. Ao pé da montanha, ele até mesmo se virou presunçosamente e ficou de pé com as pernas traseiras, mugindo como uma vaca antes de correr para a montanha. Merda! Ele quer escapar. Filho do Céu invocou furiosamente uma alma de besta em forma de águia verde, que se transformou em um arco de ferro verde em sua mão. Em seguida, ele invocou uma alma de besta ardente em forma de uma vespa gigante de 6 asas como sua flecha. Ao verem a flecha, Qin Xuan e o Cara do Punho exclamaram: Vespa de 6 asas, uma alma de besta de linhagem sagrada. Eles se juntaram à força com o Filho do Céu na caça da Vespa de 6 asas de linhagem sagrada. Filho do Céu foi aquele que deu o golpe final. Eles simplesmente não imaginaram que ele fosse tão afortunado a ponto de ter ganhado a alma de besta. Há menos de 10 almas de besta de linhagem sagrada conhecidas por pessoas em todo o abrigo blindado de aço, e muitas foram deixadas por aqueles que já evoluíram e foram para o segundo santuário de Deus. Filho do Céu, pare! É uma alma de besta que só pode ser usada uma vez. Se você não matar, Lu Tianian queria detê-lo, mas era tarde demais. Filho do Céu já tinha atirado a flecha de alma de besta de linhagem sagrada com um puxamento completo. A flecha se transformou em um raio vermelho voando em direção à criatura de linhagem sagrada. Estrondo! A criatura de linhagem sagrada sentiu o perigo iminente e se virou. A flecha de vespa atingiu no seu peito e explodiu, abrindo a sua carne. O monstro caiu no chão, perdendo sua vitalidade à medida que seus órgãos internos e sangue pulverizavam. Como você ousa matar a minha montaria? Não tem chance de eu te deixar viver depois de fazer isso, Filho do Céu gritou arrogantemente, como um rei, deixando todos em estado de choque. Enquanto se orgulhava de ver a multidão impressionada, incluindo Qin Xuan, Filho do Céu viu subitamente uma sombra verde disparando do céu para a criatura moribunda de linhagem sagrada e terminando a sua vida. Uma figura dourada se precipitou imediatamente do monte de pedras na proximidade e se aproximou da criatura de linhagem sagrada. Ao elevar o machado dourado com 2 gumes em seu ombro, a figura misteriosa correu em direção à montanha em um instante. Sushi Alkiel reconheceu a armadura dourada e única na hora e gritou alto.